bem-vindos mais uma vez para o estudo do livro Fonte Viva. E agora eu peço para que todos fechem seus olhos, possam acalmar seu coração, sua mente, possam elevar seu pensamento a Jesus, fazendo a conexão com toda a espiritualidade amiga, pedindo luz e discernimento para que possamos fazer boas reflexões a partir da mensagem de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E a mensagem de hoje é a mensagem 108, cujo título é Um pouco de fermento. E por que será que tem esse título, né? Um pouco de fermento. Lembrar que fermento a gente usa ali para fazer o pão, para que ele cresça, crie volume e atinja aí grandes proporções. E como é que a gente faz essa conexão com o nosso dia a dia, né? As mensagens, as parábolas, elas sempre têm ali um ensinamento que nem sempre é óbvio, então é importante que a gente reflita um pouco a respeito dessas mensagens. E na mensagem de hoje, eu acho que uma das coisas importantes que devemos lembrar é que não viemos para este planeta para ficarmos sós. Viemos aqui com uma missão e estamos sempre em conexão com muitas outras pessoas, que muitas delas já estiveram conosco em outras vidas, e temos que nos relacionar. Então, estamos aqui para estar em conexão, em fazer um ajudar o outro no seu crescimento individual e que possamos crescer espiritualmente, possamos evoluir, possamos desenvolver nossas virtudes. Então, estamos aqui, influenciando o outro. E que tipo de influência estamos tendo uns sobre os outros? A nossa influência pode ser benéfica ou pode ser maléfica. Como é que nós podemos pensar aí em ser bons e ter uma influência mais benéfica? A primeira coisa que temos que lembrar é pelas palavras que usamos, né? Como conversamos com as outras pessoas, que tipo de influência verbal ali na nossa fala, nas escolhas das palavras temos no nosso dia a dia. Podemos ter uma influência boa, em que a gente tenha como resultado a pessoa ficar alegre, a pessoa ficar entusiasmado, motivado, desculpa, a pessoa ter autoestima, ter orgulho do que está fazendo, ou ter esperança, confiança de que as coisas melhorarão, a pessoa ter confiança de que poderá sarar, né, de um mal-estar, ou que ela poderá resolver uma situação difícil pela qual ela está passando. Então, a gente pode ter palavras de incentivo, de ajudar a pessoa a crescer, a estar bem, a se sentir um bem-estar, né? Se sentir bem. Ou a gente pode usar palavras, falar, né? Sentenças que vão ali trazer mal-estar, constrangimento, às vezes porque fazemos uma crítica, fazemos uma ironia, um deboche, às vezes a gente gosta de se gabar, então a gente de certa maneira faz com que o outro também se sinta pior, se sinta inferior, se sinta mal. Então, que escolhas fazemos no nosso dia a dia de palavras? Então, é sempre importante a gente lembrar que eu faço para os outros também a maneira como eu gostaria que fizessem para mim. Esse é uma boa régua, um bom termômetro, né? Então, se eu estou na dúvida, eu gostaria que fizesse isso comigo? Se eu não gostaria, também não faça para o outro, né? Porque é o mesmo sentimento. Se a pessoa se sente bem com o que você está falando, muito que bem. Mas se a pessoa se sente mal, como você está ajudando essa pessoa? Colocando essa pessoa para baixo, desmoralizando, inferiorizando, ridicularizando. Ninguém quer isso. Ninguém quer que a gente só receba críticas, né? Tudo bem, não são só elogios, mas a gente tem que saber dosar nossas palavras, saber o momento certo de falar. Na dúvida, pense, o que eu vou falar vai ajudar ou vai deixar a pessoa pior? Se eu não sei também, fique em silêncio, não fale. Às vezes, um abraço, um sorriso, estender a mão, em silêncio é a melhor coisa que podemos fazer. Então, na dúvida, não fale,
né? Pense melhor, reflita melhor de como abordar uma questão com uma pessoa. Muitas vezes somos ali impulsivos e temos ali respostas bate-pronto, abruptas, né? Um toma lá da cá, que a gente certamente vai se arrepender depois. Então, que a gente seja mais vigilante, pense muito mais antes de falar, que a gente dê tempo, que ouça mais, ouça seu coração, faça sua conexão com a espiritualidade amiga, peça ajuda antes de falar coisas assim que sejam levianas, que vão trazer mal-estar. Então, ao invés de ajudar, só vamos prejudicar ao outro. E lembrando que tudo que a gente fala, também isso volta para nós. Então, que tipo de retorno a gente vai ter com uma palavra ali meio enviesada que a gente faça? Também é importante lembrar que não é só a escolha de palavras bonitas, né? E aquilo ser vazio, não ter essência nenhuma, não ter sinceridade. Porque as palavras, elas não são só palavras que vão marcar o outro, que vão influenciar o outro, mas se ela for uma palavra vazia, que não significa nada, aquilo também, uma hora será desmascarado. Então, que as nossas palavras sejam sinceras, e que elas tenham amor, fraternidade, compaixão, misericórdia, né? Que elas sejam palavras de aceitação, de tolerância, que a gente possa ter essa conexão com o próximo de maneira a ajudá-lo e não a derrubá-lo. Além disso, as nossas palavras não são nada sem nossas ações. Às vezes as pessoas falam palavras bonitas e nas suas ações. As suas ações refletem as palavras que você tem proferido? É uma coisa importante para refletir. Então, também temos que pensar assim, como eu falei agora há pouco, às vezes eu não sei o que dizer, mas eu dou um abraço, por exemplo, eu dou um sorriso, ou eu acolho simplesmente em silêncio. Às vezes essa ação silenciosa, ela é muito mais importante do que 1000 palavras. Então, estejamos também atentos às nossas ações, né? Afinal de contas, as influências que a gente faz uns sobre os outros não são só as palavras, não são só as ações, assim como também os nossos pensamentos, que tipo de vibração a gente está fazendo em relação ao próximo, em relação aos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então é importante que a gente também, nos nossos pensamentos, que a gente tenha ali sobriedade, que a gente tenha ali compaixão, que a gente consiga olhar a situação com bons olhos e não ficar só procurando o lado ruim das coisas, né? Então, se estamos aqui neste planeta, estamos aqui novamente encarnados, é porque temos muito para aprender. Não somos melhores que ninguém. Então não julguemos, não façamos críticas, não apontemos o dedo, porque assim como as outras pessoas erram, muito também erramos. Então, ao invés de achar que tem todas as respostas e sai falando e aponta o dedo, vamos nos recolher e vamos então olhar para nós mesmos, o que nós podemos melhorar dentro de nós. Então, ao invés de sempre olhar para o erro do outro, que é muito mais fácil, né? Olhar o erro do outro, achar uma solução para o outro. Então, ao invés de fazer esse exercício do outro, vamos fazer um exercício interno, né? Que tipo de palavras a gente tem falado, que tipo de tom temos usado, as ações que temos feito, os pensamentos. Será que a gente não tem muita coisa para aprender com isso? Será que não tem muita coisa para a gente rever? Que tipo de influência queremos ter na vida dos outros e que tipo de influências queremos receber dos outros? Assim como o fermento, as palavras, nossas ações, elas podem atingir proporções inimagináveis. Então, que a gente seja vigilante na escolha das palavras, nas escolhas das nossas ações e até dos nossos pensamentos. A mensagem no livro nos diz que não sabemos a extensão de nossa influência, mas devemos fazer escolhas que alimentem tanto a nós mesmos como aos nossos irmãos, que possamos ajudá-los a
ir para frente, a impulsioná-los para o bem, para o crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar, para que eles também cultivem bons pensamentos, boas palavras. Lembrar que todos temos uma infinidade de possibilidades de crescer, temos muita potencialidade, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, de um empurrãozinho, de bom tom, que possamos ajudar o próximo a evoluir, a crescer, mas sem botá-los para baixo, que possamos ajudá-los a evoluir, assim como a nós mesmos. O livro também fala na questão de fluxo e refluxo, assim como ação e reação, a cada ação há uma reação, a cada palavra há também uma resposta, a cada pensamento, se for um pensamento positivo, que tipo de amigos espirituais estaremos atraindo. Se insistimos na negatividade, em pensamentos aí sombrios, que tipo de irmãozinhos estaremos atraindo para o nosso lado? Então temos que ter muita vigilância, muito cuidado, muita reflexão nas nossas escolhas, sejam elas nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Para terminar, no livro eles falam: as forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã, que nada mais é tudo que fizermos hoje, por meio de palavras, ações, pensamentos, teremos ali uma resposta, né? Teremos ali uma volta, um retorno, então elas voltarão ao centro de nossa atividade. Então, que possamos ali pensar antes de serem impulsivos, que a gente tenha muito mais serenidade nas nossas escolhas e que possamos sempre pensar se aquilo vai trazer bem-estar ou não, aquilo vai trazer crescimento ou não. Isso vale para nós, assim como vale para as pessoas ao nosso redor. Queremos receber algo bom ou apenas críticas? Queremos receber acolhimento ou apenas julgamento e abandono? Então, que hoje sejamos luz, sejamos amor, que as nossas escolhas, sejam elas quais forem, sejam calcadas, sejam baseadas em fraternidade, em caridade, em amor ao próximo, e que a gente possa pensar no outro muito antes de pensar em nós, em pensar no bem do outro muito mais do que ao nosso bel prazer. E que se a gente tiver que fazer alguma crítica, que a gente se olhe no espelho e faça primeiro a crítica a nós mesmos. Que essa mensagem possa levar todos a uma reflexão e que no dia a dia, ao fim do dia, a gente possa deitar a cabeça no nosso travesseiro e pensar que tipo de influência hoje eu tive na vida dos meus companheiros e que a gente possa sempre fazer boas escolhas, estejamos vigilantes. Um grande beijo a todos e que possamos então estar muito conectados uns aos outros com este fermento que vai trazer amor, engrandecer o nosso planeta para que a gente vire um planeta de regeneração. Que assim seja.